Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 2, verso de número 9. Hebreus capítulo de número 2, verso de número 9. Eu gostaria que você não se conversasse, não preste atenção em mais nada, leve a sua mente cativa por 30 minutos, irmão, a palavra de Deus. Eu acredito que Deus vai queimar no seu coração uma palavra. Sabe, eu acredito que Deus tem algo grande para nós. Mas você precisa estar ativo à palavra de Deus. Hebreus 2, 9. Nós temos falado aqui na sexta-feira sobre crescimento no Espírito. A semana passada, no domingo à noite, eu falei aqui sobre uma vida também no Espírito, sobre ter a revelação da palavra. Agora eu quero te dar um princípio básico para você sair desse lugar cheio da glória de Deus e crescer em glória, que é o que nós vamos ministrar aqui nessa noite. Não saia daqui, não esteja aqui nesse momento apenas para absorver algo na sua mente. Amém, irmão? O conhecimento, ele é muito bom. Sabe, é muito bom você ter conhecimento, mas nós precisamos mais do que isso, ter a revelação da palavra de Deus. Isso só acontece no Espírito. Se você estiver pensando na sua segunda-feira, o poder de Deus que está aqui para transformar os seus problemas amanhã, ele vai ser cancelado. Ele não vai conseguir te alcançar. Mas se você estiver aqui pronto para absorver tudo que Deus tem, talvez muita coisa que te preocupa de amanhã, Deus já pode resolver agora. Amém? Eu acredito nisso. Esse é o poder da palavra, esse é o poder do Evangelho. Hebreus 2,9, quantos acharam, diga amém. A palavra de Deus diz assim: vemos todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Vamos ler de novo, Hebreus 2,9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Amém? Pode deixar a sua Bíblia aberta. Sabe, Hebreus está dando uma citação de Salmo número 8. Na verdade, Hebreus está repetindo algo que Salmo número 8 já dizia. Então, o escritor de Hebreus, ele está citando a mesma palavra. E o interessante é que o escritor de Hebreus, ele fala que ele vê, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que anjos, coroado de honra e de glória. Honra e de glória. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui a respeito do homem, de mim e de você? Esse que foi feito por um pouco menor do que os anjos. Agora o interessante é que essa citação do Salmo número 8, que se repete em Hebreus, há alguns princípios aqui de Deus para nós. Porque quando a Bíblia diz que Deus o coroou de honra, o coroou de glória, a palavra, na verdade, que é coroar aqui, é a palavra atar, que significa, irmãos, envolver, colocar envolto, como um presente que você pega e você o envelopa, que você coloca algo para cobri-lo. A palavra coroar aqui, o que a palavra de Deus está dizendo é a palavra atar, é cobrir, é selar, é guardar. E Deus está falando em sua palavra, que quando Ele criou o homem, um pouco menor do que os anjos, Ele não simplesmente viu o homem e o criou à sua imagem e semelhança, no seu espírito. Ele não simplesmente viu que o homem era perfeito, o homem ali todo planejado, montado com todo o aparelho, né, que nós temos auditivo, de respiração, com a nossa mente, com o nosso coração, tudo aquilo ali, ele viu aquilo ali, e ele coroou, diz a palavra de Deus, coroou, ele atou de honra e de glória. Diga comigo, honra e glória. Diga glória. O homem foi coroado, atado de glória. Para te ser mais simples, é como se uma pessoa fizesse um bolo e ele colocasse todo o recheio no bolo,
arrumasse aquele bolo que talvez você comeu hoje no Dia das Mães, lá no domingo, né? Aqui no domingão, na sua casa, na sua mãe, coroou, pegou aquele bolo, arrumou ele todo, estava pronto. A mãe, o confeiteiro, quem fez, a tia, a avó foi lá e coroou. E esse coroar, às vezes, é uma barra de chocolate, não sei, é uma cereja. Amém, irmão? Você está comigo? Você está entendendo? Isso é o quê? A coroa. É o toque final. Deus criou eu e você, Deus criou Adão. E quando Deus criou Adão, e viu que Adão estava bom, que Adão estava perfeito, que Adão era aquilo que ele pensava fazer, ele disse: agora eu preciso dar um toque final na minha criatura. Eu preciso mostrar para que veio o homem. Eu preciso selar ele com algo a mais de mim. E Deus pega a glória dele e coroa o homem, ata o homem, envolta o homem. O homem está rodeado da glória de Deus. Isso lá no Éden. Amém, irmão? Está comigo? Está o homem rodeado da glória de Deus, envolvido da glória de Deus. Às vezes nós temos uma imagem, e os filmes, os desenhos, eles mostram o homem nu ali no jardim, até porque não havia roupa, e tudo bem, é certo fazer essa analogia, mas nós temos que entender que isso é algo físico, porque aos olhos de Deus, o homem estava coberto de glória. Amém, irmãos? O homem estava coberto de glória, havia uma atadura em volta do homem, e essa atadura era a glória e a honra de Deus. É por isso que a criação sujeitava o homem. O que o homem Adão tinha diferente de nós, pastor, ele não tinha pecado, sim, eu concordo com você, mas havia algo mais, havia glória. Hebreus 2:9, Salmo número 8 diz que o homem estava coberto de glória. Uma vez que o homem estava coberto da glória de Deus, da honra de Deus, toda a criação, animais, céu, terra, vento, mar, tudo se sujeitava ao homem porque tinha glória. E é bíblico, porque a palavra de Deus fala que quando Deus o ordena ir, Deus fala para ele que tudo ia se sujeitar. Vá! Deus liberou o homem porque viu que o homem estava pronto. Deus não ficava em volta do homem, cuidado com o leão, cuidado com o vento, cuidado com a pedra, cuidado com o buraco. Não, ele tinha glória, meu irmão. Diga comigo, o homem tinha glória. Diga comigo, havia glória. Agora, nós temos que entender que Jesus também, o Adão, o último Adão que veio para nos resgatar das trevas, ele também estava envolto de glória. Havia glória de Deus em Jesus, é por isso que tudo sujeitava a Jesus. Tinha glória de Deus em Jesus. Agora, nós entendemos e a gente vê na palavra de Deus, e isso é muito claro para todos, que um dia esse mesmo homem, cheio de glória, Adão, ele caiu, ele pecou, Deus deu um mandamento para ele: olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não vai comer. Havia duas árvores muito importantes no jardim, naquele dia no Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem podia comer da árvore da vida, sim ou não? Sim, ele poderia comer da árvore da vida. Mas ele optou por ouvir a falácia, a artimanha da serpente. E uma vez que ele ouve o que a mulher ouviu, e ele entra naquele papo, ele se cala. Irmãos, entenda uma coisa, Adão poderia se posicionar porque ele tinha glória. Havia glória de Deus, havia autoridade, havia honra na vida de Adão. Ele poderia se posicionar, claro, mas ele não se posiciona. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você não se posicionar diante de um ataque de Satanás, de uma falácia do inimigo, você é um sujeito prestes a cair do mesmo jeito que Adão caiu. Porque há poder quando eu me posiciono. Adão não se posicionou e isso não vem em questão agora. O fato é que ele come e ele então cai. E uma vez que ele cai, ele morre, porque Deus falou para ele: se você comer, certamente morrerás. Agora entenda uma coisa, essa morte não tinha a ver com uma morte física, até porque ele comeu e não caiu morto.
mas tinha a ver com uma morte que era o entendimento de Deus, a separação dele para com o homem. Entenda uma coisa, irmãos, morte é só ao nível humano. Deus não vê morte. Por quê? Porque nós somos seres eternos. A morte é uma separação para nós, seres mortais. Aqui que vivemos dentro de uma perspectiva carnal, mas em nosso espírito não morremos, somos eternos. Para uma eternidade de condenação ou para uma eternidade de vida eterna. O fato é que essa morte ocorre. Qual morte? Separação de Deus para o homem. Agora, o homem que era cheio de glória, o homem que comandava a criação, o homem que falava e tudo obedecia, esse mesmo Adão, que viveu a glória na terra. Digo mais uma vez, viveu a glória na terra. Entenda uma coisa, Adão não viveu a glória no céu. Adão não viveu a glória na eternidade. Adão viveu a glória na terra. Ele estava na terra. Esse mesmo homem, que era cheio de glória, Romanos capítulo 3, 23 fala que todos pecaram quando ele pecou e foram destituídos da glória de Deus. Se tiver como projetar para nós, varão, enquanto eu vou falando nesses versículos. Romanos capítulo 3, 23 diz que todos foram destituídos do quê? Do quê, irmãos? Da glória de Deus. Amém? Está comigo? Aquela glória que atava Adão, uma vez que Adão cai, uma vez que Adão peca, agora por ele, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas a boa notícia é que Hebreus diz que Deus, Jesus, ele provou a morte para que através de um homem pudesse conduzir a glória novamente. Amém ou não amém? Parece que ninguém quer ser cheio da glória de Deus novamente aqui. Amém ou não amém, meu irmão? Hebreus 2:9, vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que anjos. Agora Jesus coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para quê? Pela graça de Deus, provasse a morte e experimentasse, para trazer de volta, diz o versículo de número 10, ao levar muitos filhos, quantos são filhos aqui de Deus? Muitos filhos, à glória novamente. É isso que diz o versículo de número 10. Ou seja, Deus criou o homem, o coroou de glória, mas o homem cai, Romanos 3, 23, ele é destituído da glória. Aquela glória que estava sobre Adão acabou, saiu. Adão agora é mortal, é um ser normal, ninguém teme ele mais, ninguém tem medo dele mais. As doenças vêm sobre ele e o castiga. As tempestades vêm sobre ele e o castiga. As adversidades o assolam e o castiga. Ele é um homem comum. Não há poder mais em Adão porque perdeu a glória. E aquele homem que era tão poderoso, tão corajoso, tão cheio de glória, quando Deus o procura, sabe o que ele está fazendo? Ele está escondido, com medo. Medo. Aquele mesmo homem que era poderoso agora está com medo. Mas esse mesmo versículo, versículo 9, o versículo 10 diz que esse Jesus, ele veio para conduzir aqueles filhos que outrora estavam com medo, condenados, destituídos da glória, os voltar para a glória de Deus, trazer de volta a mesma glória que estava sobre Adão. Diga comigo hoje, diga hoje, eu vou crescer em glória. Diga crescer em glória. Amém, meu irmão? Diga mais uma vez com quem crê, diga hoje, eu vou crescer em glória. A Bíblia diz que Ele vai te conduzir para a glória. Agora o interessante é, pastor, por que a Bíblia não fala que Jesus veio para me conduzir ao céu? Por que a Bíblia não fala nesse versículo que Ele me veio conduzir à eternidade? Apesar que isso é verdade, mas diz que veio me conduzir para a glória. Eu tenho uma afirmação para te falar, porque você pode sim viver a mesma glória e a mesma honra de Deus antes do céu chegar na terra.
Parece que você está querendo ser meramente normal, meu irmão. Você pode viver a glória de Deus na terra. Deus não prometeu te trazer para o céu, te levar para o céu, para a eternidade. Ele quer que você viva a glória aqui na terra. É possível experimentar a glória de Deus na terra. É possível, por quê? Porque esse Jesus veio para trazer de volta a glória para muitos filhos. Agora sabe o que é interessante? O versículo 10 fala que para que ele tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Sabe o que está dizendo aqui? Que Cristo teve que ser aperfeiçoado. Diga comigo, Cristo teve que ser aperfeiçoado. Irmãos, e como Jesus sofreu para que a glória pudesse estar sobre a tua vida hoje. Para que você pudesse experimentar a glória de Deus hoje. Sabe, às vezes nós não valorizamos o poder de viver uma vida no Espírito. O poder de viver uma vida cheio da glória de Deus. Nós nos contentamos apenas com o nível normal. De ser um crente, de sentar, de participar de uma célula, de vir à igreja, de escutar o pastor, de cantar um louvor, e é só isso, uma vida de domingo, uma vida de célula, uma vida de fazer, mas não experimentamos a glória que Deus tem para nós hoje. Hoje, há um poder sobrenatural para nós hoje, e Jesus sofreu e padeceu para que você pudesse viver isso hoje. Sabe, sexta-feira agora eu pregava que falava sobre as funções do Espírito, intuição, consciência e comunhão. Quais as funções que o nosso Espírito tem. E um irmão que estava aqui, ele escutou a palavra de Deus. Ele escutou aquilo que estava sendo falado aqui. E ele se lembrou de um exato momento, quando ele saiu daqui, o telefone dele tocou. E ele se lembrou da palavra que eu falei sobre a função do Espírito, sobre a intuição, que o Espírito fala no nosso Espírito. O Espírito de Deus fala no nosso Espírito. E quando ele se lembrou daquela palavra, ele tinha um problema grave para resolver pelo telefone. Ele teve uma intuição do Espírito, uma palavra de conhecimento do Espírito. E sabe o que aconteceu? Ele liberou uma palavra sobre aquela pessoa. A pessoa repetiu, ela estava doente, ela repetiu os exames e a pessoa foi curada. Um exame positivo, em poucos minutos depois virou negativo. Sabe por quê? Porque ele teve uma intuição de Deus. Ele olhou para o desespero daquela pessoa, sentiu o Espírito Santo falando ao coração dele, e ele imediatamente liberou uma palavra. Deixa eu te falar uma coisa, nós podemos ser seres gloriosos, cheios do poder de Deus em ação. Pode dizer glória a Deus? Cristo teve que ser aperfeiçoado por isso. Pastor, mas ele não era perfeito. Eu falo isso aqui, estou falando quase toda a pregação sobre isso. Sim, ele era perfeito, mas ele teve que ser aperfeiçoado, ele teve que ser completado. É como uma criança, eu falo sempre do meu filho é perfeito, ele tem um braço, ele tem perna, ele tem olhos, ele tem boca. Só que ele tem pernas, mas começou a andar agora, vocês viram no louvor, né, irmão? Fica para lá e para cá, pega o menino e corre. Mas ele não fazia isso, ele foi aperfeiçoado de uns meses para cá. De uns meses para cá ele começou a ser aperfeiçoado, começou a falar papai, mamãe. Agora mamar toda hora. Ele está sendo aperfeiçoado. Tão aperfeiçoado que daqui a pouco tem que correr catando ele no rio ali. Está sendo aperfeiçoado. Glória a Deus por isso. Eu estou feliz por isso, porque ele está sendo completado. Pastor, mas não era perfeito? Sim, mas ele está sendo aperfeitoado. Jesus, ele veio perfeito, mas ele teve que ser aperfeiçoado. Teve coisa que Jesus teve que sofrer por mim, por você. Uma vergonha, uma humilhação. Pensa que eu e você, que a humilhação de Jesus foi apenas na cruz, meu irmão, se engane. Jesus não sabia o que era obedecer, ele era Deus. Mas quando ele veio na terra, ele teve que aprender a obedecer e sujeitar, para que ele fosse completo na cruz, para que eu e você pudéssemos hoje obedecer e sujeitar. Ele foi completado na cruz, para que eu e você também pudéssemos ser aperfeiçoados e sermos cheios da glória de Deus. Você está comigo? Amém, meu irmão? Ele veio e se tornou esse homem perfeito, 100% Deus, 100% homem. A palavra aperfeiçoar aqui é teleios, completar. Algo que pode estar perfeito, mas que precisa ser completado. Irmãos, nós vamos entender que houve um sacrifício para que eu e você pudéssemos viver glória. Para que tudo isso, pastor? Para que tanto sofrimento? Para que
sujeitar a tamanha humilhação de ser Deus e obedecer como homem. Eu te falo para que você pudesse viver glória hoje. Quando você nasce de novo, experimenta a regeneração, quando você recebe um novo espírito, sabe o que acontece com você? Você recebe glória de novo. Você não vê, mas a glória de Deus sobre a sua vida. Quando há um novo nascimento, agora você está em Cristo, e Cristo é cheio de glória, e a glória é sobre você. Quando você vai em um lugar, o ambiente muda, por isso as pessoas falam, o que aconteceu com você? Você está diferente. Meu Deus, você não é mais o mesmo, as suas palavras, seu comportamento, aquilo que você fala, parece que mudou. Não é porque nós vivemos um conjunto de regras, isso é legalismo, mas é porque nós somos amados, e por isso agora nós conseguimos amar Jesus, e esse amor, esse novo nascimento, esse Espírito novo que Ele coloca em nós, está cheio de glória, e não tem jeito de ir em um lugar e disfarçar o perfume de Cristo, a essência do Espírito, esse novo nascimento que foi criado dentro de nós, em nosso Espírito. Você pode até estar em silêncio, meu irmão, mas quando você chegar, a glória de Deus também vai chegar. E não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o meu mérito, não tem nada a ver com o seu mérito, não tem nada a ver com quanto você é bom, mas é tudo por causa de Jesus em você. É tudo por causa de Cristo em você, diz a palavra de Deus. Cristo em vós é a esperança da glória. Mas se Cristo não estiver em mim, se Cristo não estiver em você, vivendo a vida dele, não haverá glória. Meu irmão, a glória de Deus dentro de você. Se você nasceu de novo, a glória de Deus dentro de você. Se você não nasceu, você pode receber glória de Deus hoje mesmo. E sabe, eu quero te dar um conselho, não divida a sua glória com ninguém. Quando alguém vier te criticar, quando alguém vier falar mal de você, quando alguém vier fazer alguma acusação, criar uma polêmica, se afaste disso. Não divida a sua glória, a glória de Deus sobre você, meu irmão. Você é um novo homem, uma nova mulher, e nós precisamos assumir essa verdade de Cristo e não acreditar nas mentiras de Satanás. O diabo, ele vai te acusar de coisas que você até mesmo não pode negar. Você vai falar, pastor, mas eu sou isso aí mesmo. Infelizmente eu ainda luto contra esse pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para te falar. O Novo Testamento diz que o justo, ele viverá pela fé. A fé na obra de Cristo. Somos justos por causa da obra de Cristo. E uma vez que eu estou em Cristo, justificado em Cristo, Satanás pode até afirmar coisas que é verdade. Mas eu posso olhar para ele e falar, não tem problema, eu vivo pela fé. Hoje eu posso até estar assim, mas eu acredito que eu vou ser transformado, mudado, porque eu estou cheio da glória de Deus. Amém, meu irmão? 2 Coríntios capítulo 5, 21 fala que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por mim e por você. Como isso? Na cruz do Calvário, meu irmão. Foi para isso que Jesus veio, para nos justificar. Sabe, Jesus, ele foi crescendo em glória. Agora, como que eu cresço em glória? Como é que essa glória cresce? Sabe como? A Bíblia diz, há um princípio. A Bíblia diz que quando Jesus, ele foi ser batizado no Rio Jordão, ele saiu do meio do povo, da multidão. Olha como Jesus, ele se humilhou para que você tivesse glória, irmão. Ele saiu do meio de um monte de pecador, ele não tinha pecado. Mas ele saiu do meio de um monte de pecador, se dirigiu ao Rio Jordão para ser batizado por alguém que antecedia ele, por alguém que disse que não era nem digno de desamarrar as sandálias do pé dele. Ele se dirigiu ali e ele foi batizado. E quando ele foi batizado, sabe o que a Bíblia fala? A única menção que diz que o céu se abriu foi sobre Jesus. A Bíblia diz que sobre Jesus os céus se abriram. Diga, os céus se abriram. E sabe o que aconteceu ali? Deus falou do alto: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E sabe o que aconteceu depois disso? Jesus iniciou o seu ministério. Ali foi o marco do start do ministério de Jesus. Agora entenda uma coisa: o ministério de Jesus,
ele começou não numa aparição de anjo, não numa profecia, não num fogo caindo, não num vento soprando, mas o ministério de Jesus, ele começou quando ele ouviu do alto: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Você quer crescer na glória de Deus? Você quer que a glória de Deus avoluma, aumente na sua vida, cresça na sua vida? Ouça aquilo que o Pai fala ao seu respeito. Ouça aquilo que Deus está falando ao seu respeito. Ouça aquilo que a palavra de Deus fala ao seu respeito, meu irmão. Nós ouvimos tanta coisa a nosso respeito, o que o Facebook está falando, o que o Instagram está falando, o que o jornal está dizendo, o que os livros falam, mas eu quero te dizer uma coisa: se você ouvir o que a palavra de Deus já falou ao teu respeito, o que Deus já falou ao teu respeito, a glória dele vai aumentar sobre a tua vida, e toda vergonha, todo desânimo, todo fracasso, toda tristeza, toda timidez vai cair por terra, porque o Pai acredita em você. Ele diz: você é filho amado e eu tenho prazer em você. Sabe o que Jesus ouviu do Pai? Você é filho amado. Sabe o que aconteceu naquele momento? Glória de Deus cresceu em Jesus. Ele saiu dali como um leão para enfrentar uma tentação no deserto. Mas não foi só aí, Jesus ouviu muito isso. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17, Pedro está relatando, ele diz: ele, Jesus, recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando a suprema glória lhe foi dirigida à voz que disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. E aí Pedro fala assim: nós mesmos ouvimos essa voz vindo do céu, quando a gente estava com ele no Monte Santo. Alguns falam que esse monte é o Monte Hermon. Pastor, me traduza, esse texto não tem nada a ver com o Jordão. Jesus estava em cima do monte, meu irmão, com alguns discípulos, e de repente houve ali uma transfiguração, apareceu Moisés, Elias, houve uma transfiguração, e houve um abrir dos céus, e Pedro estava lá, e Pedro diz: gente, eu mesmo ouvi uma voz que vinha lá do céu falando: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que Pedro me deixa acreditar? Que não foi só o Jordão que Jesus ouviu isso, mas por muitas vezes os céus abriu sobre a cabeça de Jesus, talvez que a Bíblia nem relata, e disse: você é meu filho amado, eu te amo e tenho prazer em você. Meu irmão, Jesus levantava e continuava. Alguém diz: como que Jesus atravessava madrugadas, lugares, em multidões, e curava, era afrontado, mas se levantava? Porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que ele era Deus. Nós precisamos entender, ouvir a voz de Deus para crescermos em glória. Sabe, irmãos, o Monte Hermon, acredita-se que foi nesse lugar que Jesus ouviu. E o Monte Hermon é o pico mais alto que há naquela região. Agora há uma curiosidade: o Jordão é o lugar mais baixo que há naquela região. Sabe o que Deus me ensina dentro de um segredinho dentro disso? É que nos lugares mais altos, ou nos lugares mais baixos que eu tiver na minha vida, todavia eu vou ouvir de Deus: você é o meu filho amado, eu acredito em você, eu tenho prazer em você. Não importa se hoje você está no monte mais alto, ou se você está no vale mais profundo, Ele está dizendo: você é o meu filho amado. Se você ouvir de Deus hoje quem você é para Ele, você vai crescer em glória, meu irmão. Não tem a ver com aquilo que eu faço, com o meu merecimento, com o meu esforço, mas com ouvir de Deus quem eu sou para Ele. Sabe quando é que você recebe glória? Quando você ouve: você é filho amado. Quando o diabo vier te atentar, te julgar, te condenar, lembre-se o quanto você é amado. O diabo, ele quer te convencer que você é bonzinho, que você é legal, que você se esforça tanto e ninguém vê, ninguém te reconhece, ninguém te dá moral. Sabe o que o diabo mais quer te fazer? Te fazer ver que você é tão bom, tão qualificado, tão especial. Ah, mas ninguém te nota, ninguém te vê, ninguém te dá moral, você é uma paisagem. Irmãos, não acredite nas mentiras de Satanás, porque toda vez que o diabo vier para te mostrar o quão bom você é, Jesus vai vir para te mostrar o quão amado você é, porque de bom nós não temos nada.
Um dia um pregador disse o seguinte: quando ele desceu do altar, alguém disse para ele: pastor, esse foi o melhor sermão que você já pregou. Sabe o que ele respondeu para aquele irmão? Falou: irmão, o diabo já me falou isso. Porque se tem uma coisa que Satanás quer plantar dentro do nosso coração, é que a gente é bom o suficiente, é que a gente merece o suficiente, ou que a gente é alguma coisa. Nós não somos nada, nós não temos nada a não ser pela graça e pela justificação de Cristo Jesus. De nós nada podemos fazer, meu irmão. Não olhe para você. Não ouça o que vem dos outros, não ouça o que vem dali, daqui. Ouça o que o Pai está falando. Irmão, nós vamos ouvir o que Deus está falando, não o que as pessoas estão falando. Sabe, às vezes a gente olha para isso, eu vejo em Mateus 17, versículos 5 e 8, relata aquele acontecimento, diz que enquanto ele ainda estava falando, olha o que diz: uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me agrada. E a voz disse: ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus, ele se aproximou, tocou neles e disse: levante-se, não tenha medo. E erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Isso aqui é uma dica que Deus está falando para nós aqui. Quando Deus apareceu com a voz dele ali no céu, quando a voz de Deus rasgou os céus e disse sobre Jesus, sabe o que aconteceu? O Pai disse: olha ele, esse é o meu filho em quem tenho prazer, ouve ele, ouve ele. E quando eles abriram os olhos, quem estava lá, irmãos? Ninguém. Eles só viam Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, não olhe. Às vezes a gente quer olhar para aquilo, sabe, aquela figura de Moisés e Elias ali, na verdade está representando o Velho Testamento, o legalismo, a lei. Eu preciso me esforçar, eu tenho que sacrificar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Não que nós não devemos fazer, mas precisamos confiar inteiramente na graça de Deus. A sua célula não vai multiplicar pela tua força, a tua supervisão não vai bem pela tua força, você não vai nem ganhar ninguém da tua família pelo teu braço, mas se você ver apenas Jesus e ouvir apenas Jesus, você vai entender o quão amado e o quão prazeroso Deus tem prazer em você. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha para mim aqui, ouve Jesus, olhe para Jesus. Pastor, mas é tão simples isso. Ah, se fosse, irmãos. Ah, se a gente tivesse entendimento do Espírito, da glória que nos torna mais forte quando olhamos apenas para Jesus. Romanos 8 diz que o Espírito testifica que você é amado de Deus. Tudo que Satanás quer é te mostrar que Deus, ele não tem esse amor tão grande. Que Deus, ele não te ama apesar de quem você é. Mas eu quero te falar uma coisa, Jesus vencia porque ele escutava do Pai quem ele era. Pedro relata que por muitas vezes Jesus ouviu isso, ele deu essa deixa. Não há fórmulas misteriosas. Por muito tempo, sabe, irmão, às vezes eu ficava até chateado, porque eu falava: Deus, eu não consigo orar igual esses caras oram. Eu leio os livros, eu parei de ler livro de herói da fé, não porque não é bom, porque eu ficava triste. Eu falava: meu Deus, cara, ora 7 horas, 7 minutos dói meu joelho. Não é que não devemos orar, é que precisamos entender que não é o quão, mas é o quão profundo eu estou em Deus, o quanto eu estou ouvindo a voz de Deus, o quanto eu estou antenado a Deus, sabe? Nós vamos crescendo em glória, precisamos ouvir de Deus quem nós somos, amados por Ele, justificados nele. Precisamos ter isso dentro de nós, essa chama, sabe? Não existe uma fórmula, é simples. Precisamos entender o quão somos amados. Sabe, desde pequeno. Às vezes as mães, elas cometem alguns erros. Eu me lembrei disso hoje, quando eu estava preparando. E eu falei: nós não vamos cometer isso lá em casa, com meu filho. Sempre, às vezes, eu vi uma mãe falando: olha, se você não se comportar bem, papai do céu não vai gostar de você, não. Já ouviu isso, irmão? Eu já. Sabe o que você faz com o teu filho? Você começa a evoluir ele, a crescer ele, dizendo o seguinte: se eu não comportar, o papai do céu não vai gostar de mim. Mas a minha mãe gosta de mim. Nós elevamos até o nível do amor
carnal acima do amor de Deus, porque sempre trabalhamos a figura de Deus como alguém vingativo, como alguém que se fizer é punido. Meu irmão, não, Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, e a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não se condene, Jesus já se condenou, Jesus já foi pecado no teu lugar. Se arrependa e se encha da graça dele. Seja forte, porque você é amado por Deus. Sabe, Jesus ouviu isso no seu batismo, Jesus ouviu isso sempre, e ele sempre venceu. Interessante, porque quando ele saiu dali e foi para o deserto, o diabo foi tentá-lo, e o diabo começou a falar na cabeça dele: pega essas pedras, transforma em pães e come. E sabe o que Jesus falou? Nem só de pão o homem viverá, mas ele vai viver de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, há um princípio tão grande nisso aqui, porque o diabo queria tentar Jesus, e ele olha e responde ele com a palavra, mas eu sempre aprendi, sempre entendi, e é apto isso, de que nós devemos usar a palavra de Deus, e glória a Deus, é corretamente interpretar isso dessa forma, mas havia algo mais profundo aqui. Quando Jesus fala para Satanás: nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a última grande palavra que ele ouviu? A do Jordão: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Irmãos, você quer vencer a tentação? Lembre Satanás quando ele te acusar o quão amado por Deus você é. Lembre-se do quão amado você é por Deus, porque quando nós lembramos desse amor infinito, somos constrangidos e vencemos a tentação, porque somos amados. Nós precisamos crer nessa verdade do amor dele por nós. Os céus só se abrem para Jesus. Agora a palavra de Deus diz o seguinte, que uma vez nascendo de novo, nós estamos em Cristo. Cristo, nós estamos nele, fomos regenerados nele. Deixa eu te falar uma coisa: você quer que o céu se abra sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família? Creia que você está em Cristo, porque uma vez que o céu só se abre para Jesus, ele vai se abrir para você. Ele vai se abrir para mim e para você. Esteja nele o tempo inteiro e não na sua força. O grande problema, sabe, é que a gente sai daqui e a gente quer fazer tudo na nossa raça, no nosso peito, e daqui a pouco estamos desanimados, estamos cabisbaixos, estamos entregando, estamos, sabe, totalmente rendidos. Por quê? Porque achamos que é tudo pelo quanto nós nos esforçamos. É a minha força e não é, meu irmão. É por Cristo em vós, é pela graça dele em você. Dependa da graça de Deus. Tão interessante quando Deus olha para Jesus ali no Jordão e fala: eu tenho muito prazer em você, filho. Espera aí, meu irmão, nós só temos prazer em alguém quando recebemos daquele alguém alguma coisa, não é verdade? Temos prazer quando há um feito. Ele fez e agora eu tenho prazer, porque eu tenho prazer naquilo que você está fazendo, eu tenho prazer em você. Mas lembre-se que Jesus não tinha feito nada. Ele estava acabando de começar o ministério dele. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Que Deus não tem prazer em você por aquilo que você faz. Ele tem prazer em você por aquilo que Ele é, que você é para Ele. Pastor, mas me explica. Uma vez que eu entendo o quão Ele tem prazer em mim e o quanto Ele me ama, eu nunca conheci um crente que sabe o quanto é amado e não consegue não fazer nada para Jesus. Todo crente esquenta banco, que não age, que não se levanta, que não faz, que não se move no reino de Deus, ele ainda não teve revelação do amor de Deus. Porque eu não posso olhar para o amor dele e não ser constrangido. Não consigo. Eu não consigo olhar para o quanto ele me amou e ficar calado. Eu não consigo olhar para o quanto ele me amou e não agir. Eu não vou para uma vigília, eu não vou para uma oração, eu não vou para uma célula, eu não venho para o culto, porque isso é uma obrigação, porque isso é um feito, não. Mas é porque ele me amou primeiro. Agora eu consigo correspondê-lo, porque fui amado. Você precisa ouvir Deus. Diga comigo: eu preciso ouvir Deus. Sabe, irmão, entenda, você é filho amado. Filho amado. Há uma glória que vai crescer em você quando você ouvir Jesus.
Agora não apenas ouvir, mas obedecer. A glória cresce quando eu obedeço. Jesus obedeceu, a glória cresceu. Quem sabe que é amado, obedece. Sabe, irmãos, esse Dia das Mães é engraçado porque tem vários jargões, né? Várias coisas. E tem uma coisa tão interessante, porque toda vez a mãe fala, né? Vai comprar pão, menino. Compra pão. E está lá falando. Irmãos, e sabe qual é a grande verdade? Nós obedecemos, não é porque nós queremos, que a vontade era ficar sentado, vendo televisão, ainda mais quando é menino. Mas é tão interessante porque nós correspondemos à vontade paterna, fraterna, porque há uma correspondência de amor. Não é verdade? É porque amamos que fazemos. Com Deus é a mesma coisa. Quando nos sentimos amados, é o quanto nós... Sabe, é tão interessante, você conhece o menino amado na loja. Menino amado é uma coisa incrível, ele chega na loja e ele está lá, me dá esse carrinho, me dá essa boneca, me dá esse negócio, me dá aquilo. Alguém pode dizer, é pidão. Não, é amado. Porque sabe que o pai tem capacidade de dar. Porque sabe que o pai é bom. Porque sabe que o pai tem um coração aberto, ainda que não tenha recurso. Mas se o pai tivesse, daria. É verdade ou não é, meu irmão? Quando nós somos amados, nós não temos medo de pedir. Quando nós somos amados, nós não temos medo de apossar. Irmãos, eu fico vendo, nem sei se ele está vendo. Eu fico vendo Pedro com meu pai. Incrível, ele faz coisas com meu pai que eu nunca fiz. E dá tapa na cara, e pá, e não sei o que. Eu olhei para a Camila e falei, meu Deus, esse menino não respeita, não é que não respeita, ele só se sente amado. Você está entendendo, irmão? Amém ou não amém? Está entendendo? Você que é avó, sabe disso. O menino, ele só sente amado, ele não está nem aí. Quem é, quem não é. A cara, não está nem rasgando, ele quer abraço, ele quer beijar, ele se sente amado. Assim nós devemos nos corresponder com Deus, não devemos obedecer e fazer coisas para Ele, porque Ele é o Deus e nós somos as pobres criaturas miseráveis. Não, devemos olhar para Ele e falar, eu vou amar o Teu reino, eu vou trabalhar para o Teu reino, eu vou construir o Teu reino, porque eu sou tão amado por Ti. Sou tão amado pelo Senhor, o Senhor me amou tanto, e eu vou obedecer em resposta a esse amor. E aí, meu irmão, a glória de Deus aumenta em você, porque você obedece em amor. Sabe, quando nós pecamos, quando nós caímos, Deus não está ali nos condenando, mas Ele está com os braços abertos, como o pai do filho pródigo, dizendo, volta, eu quero te amar de novo, eu quero te abraçar de novo, eu quero trocar suas vestes, dar uma nova sandália, colocar um anel em você, e se você quiser mais, eu vou fazer uma festa. Você não tem ideia desse amor, meu irmão. Ele não está ali com a porta fechada falando, sai daqui, você não merece. Não, ele está com os braços abertos dizendo, vem, que nós vamos fazer uma festa por você ter voltado. Ah, meu irmão, a glória de Deus crescendo quando nós o obedecemos em amor. Quando você obedece porque você ama, é natural, não é forçado. Eu não levanto a minha mão porque o louvor pediu para levantar. Eu não venho na frente orar porque o pastor falou. Eu não fecho os olhos porque alguém mandou, não. É porque eu correspondo a esse amor. Eu correspondo a esse amor, não é forçado. Romanos 2, versículo 10 fala, mas glória, honra e paz para todo aquele que pratica obediência ao bem. A glória e honra para você. Você ouve o Pai e a sua resposta é obedecer. Eu quero caminhar para o final te dizendo que quando nós crescemos em glória, quando nós contemplamos ao Senhor. Quando nós contemplamos, Jesus contemplava o Pai o tempo inteiro. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 18 diz, e todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. 2 Coríntios 2, 18, se tiver como colocar. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor. Sabe qual a medida de glória que aumenta na tua vida? Quando você contempla o Senhor. Olha aqui para mim. Quando nós contemplamos Jesus, quando nós contemplamos ao Senhor, a glória aumenta em medida. A palavra de Deus fala isso.
Agora, o que é contemplar? Não é algo que eu estou trabalhando. Se você está lá com uma enxada, pá, pá, né? Alguém pode passar e falar, que gracinha dele, ele está contemplando a enxada. É assim, irmão? Misericórdia. Contemplar uma enxada. Uma marreta, está lá dando uma marretada, tem. Alguém diz, olha que lindo, está contemplando o concreto. É assim, irmão, que fala? Pelo contrário, você passa até uma gastura. Fala, meu Deus do céu. Que força, que trabalho duro. Contemplar requer refrigério. É quando eu olho para Ele, eu estou absorvendo dele tudo que Ele é. Não é pelo braço, mas é pela contemplação de quem Ele é. Pastor, como assim, meu irmão? Cada vez que você contempla um Senhor, diz a palavra que a glória cresce. Sabe de uma coisa? Se você estiver contemplando a palavra que está sendo pregada aqui, com certeza você vai sair daqui com um nível de glória muito maior. Porque você está contemplando. Cada vez que uma verdade vem, você, uau, nossa, meu Deus, você começa a ser liberto por palavras poderosas que estão sendo lançadas na sua vida. Você já contemplou o Senhor alguma vez numa pregação? Você já contemplou o Senhor alguma vez no louvor? Que a canção toca e aquilo toca o teu espírito e você contempla o Senhor. Parece que aquele louvor te enche. Sim ou não? Sabe por quê? Porque você contemplou. Agora, se você sair daqui enfadado, está demorando essa pregação, esse louvor não acaba, você está trabalhando, você está se esforçando, você está tudo aqui pela tua força. Porque quando a gente contempla, a gente não vê nem o tempo passar. É verdade ou não é? A coisa mais rápida para mim na minha vida é um pôr do sol, irmão. Eu nunca vi ser tão rápido. Você já viu? Você está vendo, sumiu. Por quê? Porque nós nos perdemos na contemplação. Porque quando você vai para a praia, passa tão rápido. Você já viu isso? Passa só ir para a praia. É ir para um descanso. Porque você para contemplar. Você quer ter minutos de prazer na presença de Deus? Você quer ver glória crescer no teu quarto, de minutos de oração na palavra? Não vá para lá porque você tem que ir. Vá para lá porque você quer contemplar quem Deus é. Você quer ver a poderosa mão dele. Você quer ver o agir dele. Você quer ouvir a palavra que ele tem para te falar. Você quer contemplar ele. Na graça não tem nada pela força, porque ele já se esforçou. É pelo quanto eu faço. Não é pelo quanto eu posso. Fui eu que pedi, viu, irmão? Para me parar. Eu não paro. Nós precisamos contemplar o Senhor. Sabe, é ouvir uma palavra e falar, nossa, uau! Se você conseguir contemplá-lo hoje, você vai crescer em glória. Hebreus capítulo 2, 11, eu quero encerrar dizendo isso. A palavra fala, ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Diga comigo, o que santifica e o que é santificado vem de um só. A Bíblia diz, por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Tanto o Cristo, que é o que santifica, quanto nós que somos os santificados por Ele. Quando isso acontece, nós somos amalgamados, somos atados, somos fundidos nele. E aí nós somos um só. Sabe o que a Bíblia fala? Que é por isso que Jesus não tem vergonha de chamar eu e você de irmão. Porque a gente é um só. Uma vez que Ele morreu por mim e por você, e você está nele, agora somos um. Estamos amalgamados, estamos fundidos um no outro. E é por isso que Ele não te envergonha de chamar de irmão. Agora somos um. A glória de Deus cresceu em você. Você foi justificado, você subiu em glória, amém? Agora você é um com o Senhor. Agora entenda uma coisa. Quando isso acontece, nós não tememos nada. Nada. Nem mesmo o que há de vir. Crente que tem medo do último dia, do arrebatamento, do juízo, não entendeu o que é ser amado por Deus. Porque se você é um só com Jesus, e a Bíblia fala que Ele não tem vergonha de te chamar de irmão, porque você foi santificado por Ele. Isso quer dizer, e a palavra de Deus fala que Ele será o teu advogado. Ah, meu irmão, naquele dia, quando o céu se abrir, quando nós formos diante dEle, tivermos que prestar conta diante do Pai, será como um tribunal. Estaremos ali, a Bíblia fala que Ele é o juiz, o Pai é o juiz. Pastor, mas que misericórdia, que medo. Irmãos, já passaram tanto medo nisso. E vai ter um telão, e vai mostrar tuas vergonhas. Eu falei, meu Deus, nem eu quero ver. Eu vou virar de costa. Mas a palavra de Deus fala que Ele não se envergonha de me chamar de irmão. Se Ele é o meu advogado, a palavra de Deus fala que nós entraremos ali
autoridade. Por quê? Porque quando aquelas portas se abrirem, se nós estivermos diante do Senhor, vai estar do nosso lado o nosso advogado, Cristo, o ressurreto. E sabe quem Ele é? Aquele que me chama de irmão. E se eu dependo da graça de Deus, da glória de Deus, e creio na justificação dEle, naquele dia, essa glória, eu vou estar cheio de honra e de glória. Eu não vou temer, porque tudo que eu tenho está nele. Amém, irmão? Que você viva um cristianismo baseado em Jesus, na essência dele. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora. Eu quero te convidar por alguns minutos a contemplar o Senhor. Queria chamar o ministério de adoração aqui. Queria te convidar a contemplar o Senhor. Enquanto eles chegam, pode deixar esse fundo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Quantos cresceram em glória aqui nessa noite? Você pode crescer mais. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Agora nós vamos orar. E você vai pedir a Deus para te dar a revelação dessa palavra. Sabe, às vezes a gente coloca todo o nosso fardo em cima de nós mesmos. Sabe, irmãos, eu não estou aqui falando que você tem que ficar numa rede tomando água de coco. Não é isso, não. Nós precisamos nos esforçar em Cristo. Até porque a palavra de Deus fala que o reino é daqueles que se esforçam. É tomar da força. Só que não é na minha, não é na sua. Porque se for, nós não conseguimos. É na força de Cristo. É dependendo dele. É indo para segunda-feira amanhã, para o seu trabalho, onde você às vezes é tão caçoado, é tão criticado. É indo para sua família que às vezes não é cristã. É indo para tua casa de paz, para tua célula, que talvez você passe tanta dificuldade às vezes ainda. Mas crendo que Cristo está dentro de você. É Cristo em você. É a glória dele em você. Nós não fazemos diferença por quão legalista nós somos. Por quantas regras nós temos. Nós fazemos a diferença por quanto expressamos o quão somos amados. Alguém vai dizer: meu amigo, parece que é um amor dentro de você. Você é tão diferente. O evangelho, ele deixa de ser chato quando eu tenho prazer em Jesus, irmãos. Contempla ele. Contempla ele. Ouça do Pai o quanto você é amado. Obedeça porque você o ama. Curva a sua cabeça. Pai,